Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast sobre mentes. E o episódio de hoje vai ser sobre vulnerabilidade e autenticidade, o impacto disso na nossa saúde mental e nas relações. Então, né, Fê, vamos iniciar falando brevemente aí sobre a questão da vulnerabilidade. Depois, destrinchando um pouquinho, a gente vai poder entender o quanto que é importante a autenticidade nisso aí, né? Sim. E acho que é importante a gente falar o que é vulnerabilidade, né, Jéssica? O que é ser vulnerável? Ser vulnerável é a gente poder ser quem a gente é, né? Mostrando as nossas falhas, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas virtudes, as nossas qualidades, né? A gente ser verdadeiro, né? A gente ser fiel a si mesmo. Perfeito. Né? Exato. E muitas vezes a gente escuta que vulnerabilidade é um sinal de fraqueza, né? Quando vulnerabilidade é sinônimo de força, porque às vezes é muito mais fácil a gente esconder os nossos sentimentos do que a gente ser honesto com o que a gente sente, né? Então, quando a gente é vulnerável com o outro, a gente a gente possibilita conexões mais profundas, mais verdadeiras, mais empáticas, né? Então, a vulnerabilidade tem tudo a ver com a saúde mental. Com certeza, com certeza. E quando a gente fala de vulnerabilidade, existe uma pesquisadora que fala muito sobre vulnerabilidade, que é a Brené Brown, né? Ela escreveu um livro e ela deu uma palestra no TEDx, que foi uma das mais assistidas, ou a mais assistidas. E ela traz muito a pesquisa dela, que ela pesquisou durante 6 anos vulnerabilidades, ela pesquisou durante 6 anos um fenômeno de conexão humana. Então, ela quis entender melhor sobre as conexões humanas. E ela descobriu, o que aparece muito na pesquisa dela, é um comportamento muito negativo das pessoas, o foco muito negativo. Isso aparece muito nas pessoas que ela entrevistou. Então, pessoas que têm o foco mais negativo no sentido de desamor, se sentem mal, com autoestima baixa, falta de pertencimento. Então, quando ela questionava, por exemplo, para essas pessoas sobre o amor, essas pessoas lembravam de histórias e casos de que elas tiveram o coração partido, que elas se sentiram mal, que foram abandonadas, então sempre trouxeram essa parte mais negativa. E quando ela questionou sobre o pertencimento para essas pessoas lembraram de histórias e casos de exclusão, que elas foram excluídas, que elas foram deixadas de lado. Então isso chamou muito a atenção da Brené Brown e ela quis investigar um pouquinho mais. E ela tentou buscar o padrão que explicava a origem dessa desconexão. E o padrão que ela notou foi a vergonha. Então, nota que a vergonha, né? O que é a vergonha? É o medo de se mostrar, né? Foi um pouco que você estava falando antes. É o medo de se expor. O que vão pensar? Será que vão me descobrir? Será que vão descobrir as minhas fraquezas? Então, ela encontrou esse padrão muito forte nessa análise de dados dela. E a maioria relatou vergonha. Então, olha o quanto que a vergonha ela acaba te impossibilitando das pessoas te enxergarem. E tu poder até criar outra visão em relação ao mundo à medida que tu te esquiva por causa da vergonha, né? Sim, e muitas vezes a vergonha, porque a pessoa tem medo até de ser rejeitado, de ser julgado, de ser criticado, né? E deixa de se mostrar também por esse medo, né? Porque quanto mais vulnerável tu é, mais tu te mostra, né? Exatamente. Mais tu te permite ali, tu te arrisca a receber uma crítica, a ser rejeitado, a não ser acolhido, as pessoas não concordarem contigo, ou não te acolherem da forma como tu espera. Né? Exatamente. Então, e a Brené Brown, ela descreve a vulnerabilidade como a coragem de se mostrar e ser visto, mesmo não tendo controle sobre o resultado. Exatamente. Então, é exatamente isso que eu falei. Né? A coragem de se mostrar e ser visto, mesmo não tendo controle do resultado. Isso é vulnerabilidade. Exatamente. E não é fácil, né, Fê? Não. Então, essas pessoas, elas trouxeram muito isso. E esses pensamentos da vergonha, eles remetem muito à sensação de baixo valor, de insegurança, né? O medo de se sentirem vulneráveis e alguma coisa acontecer. Da exclusão, que isso evolutivamente é compreensível, né? O medo de ficar sozinho, o medo de ficar excluído, o medo de ser rechaçado. Então, é importante a gente notar. E para ela entender um pouquinho mais essa pesquisa, ela dividiu em 2 grupos. Um grupo
um grupo de pessoas que tem um forte senso de autovalor, que se sentem muito bem, que se amam, que se sentem pertencentes a algo. E um grupo do oposto, de pessoas que com baixo valor e que duvidam de si mesmo. Né? Não se sentem bons o suficientes. Então, nessa pesquisa, ela descobriu apenas uma variável. Né? O que ficou a diferença. Então, o grupo 1, que é esse grupo de pessoas que se sentem muito valorizadas, se sentem bem e são seguros, esse grupo acreditava que merecia conexão e amor. E de onde vem essa crença, né? Que elas merecem a conexão e amor? O padrão que apareceu foi coragem. A coragem. Que é diferente de bravura, né? A coragem é exatamente o que a gente estava falando agora. É poder se expor, conseguir se expressar. Então, ela notou essa diferença. E é interessante, né, entender que coragem, né, no latim, cor, coração. E aí a gente fala de compaixão. Né? Compaixão, entendendo que a gente precisa se cuidar primeiro para poder cuidar dos outros. Ela trouxe também essa questão da autocompaixão, do amor próprio, do cuidado. Então, esse grupo tinha coragem de contar as histórias do fundo do seu coração e coragem de assumir serem imperfeitos. Então, tu vê como tem essa diferença, né? Quando a pessoa tem esse alto valor e quando a pessoa já é um pouco mais insegura e por questões diferentes, mas da importância disso. E aí a gente pode falar um pouquinho também sobre o que eu tinha falado antes no início. Vulnerabilidade e... Autenticidade. Autenticidade, isso. Autenticidade, a gente poder ser a gente mesmo. Poder se expressar. Eu definiria a autenticidade é a forma da gente agir de acordo com os nossos valores, com as nossas crenças, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E vulnerabilidade é a gente mostrar-se, né? Abrir-se emocionalmente, né? Mostrando os sentimentos, as fraquezas. Então, a gente pode ser autêntico, mas não ser vulnerável. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. A gente está numa reunião de trabalho. E aí, nessa reunião, meus colegas têm uma opinião diferente da minha. Para eu ser autêntico nessa reunião, eu preciso ser leal ao que eu acredito daquilo que a gente está discutindo. E a minha opinião é diferente. Então, a autenticidade é eu poder, entendo que a opinião de vocês, respeito a opinião de vocês, mas eu penso diferente, a minha opinião é tal. Isso é ser autêntico. Agora, ser vulnerável mesmo na presença dos colegas ali, pensando diferente, é eu conseguir me expor. Olha, eu me sinto nervoso, eu me sinto inseguro, eu me sinto ansioso de demonstrar aqui a minha opinião frente à questão que todo mundo pensa diferente. Mas eu não vou deixar de expor a minha visão. Né? Então, é tu trazer aquilo que tu pensa, falando sobre aquilo que tu sente, expondo. Né? Então, isso é vulnerabilidade com autenticidade. Né? Porque, e tanto a autenticidade quanto a vulnerabilidade são fundamentais para o nosso bem-estar emocional. Né? Com certeza. E aí, falando um pouquinho, que a neurociência mostra que quando a gente se abre emocionalmente, o cérebro libera ocitocina, que é o hormônio do amor. Né? E esse hormônio, ele está ligado a sensações de confiança, de empatia, de conexão, de vínculo, que é fundamental para o nosso bem-estar emocional. Exato, e até para a gente estabelecer boas relações, bons vínculos, porque isso que a gente estava trazendo, né, da timidez, por mais que, né, vou dar um exemplo assim, né, eu sou mais inibida emocionalmente e consigo sentir na pele essa, por vezes, desconexão com o outro, porque é difícil de se expor, é difícil de estar num ambiente social e me vulnerabilizar ou me sentir confortável. E a gente pensa na timidez, que é aquilo. Né? Muitas vezes é insegurança, é o medo do que vão pensar. Por isso que isso tem que ser trabalhado também. E a pessoa precisa identificar o prejuízo real que isso gera na vida dela. Né? Exatamente, porque se a gente passa a vida inteira tentando não nos vulnerabilizar, a gente cria um muro tão alto que ninguém consegue atravessar. Nem a gente e nem os outros, né? Ou até com aquela ideia de, mas eu sou assim, então não adianta.
Ah, eu não consigo, tenho dificuldade, não tem como. Aí a pessoa vive assim, né? Vive nesse padrão. Exatamente. Então, esse exemplo da timidez é bem importante também. E entender, gente, que sentir, a gente não tem como escolher sentir coisas boas e não sentir coisas ruins. Não tem como separar em duas cestas isso. A gente vai sentir. E no momento que a gente evita sentir as coisas ruins, a gente não vai também, consequentemente, sentir coisas boas. Sentir alegria, sentir gratidão, sentir felicidade. É por isso que aqui eu tô trazendo alguns momentos de fuga que existem. Por exemplo, né, a pessoa precisa se vulnerabilizar, precisa enfrentar uma situação, ou quer se aproximar mais disso, mas ela utiliza algumas estratégias de, sei lá, comer compulsivamente, ou comer alguma coisa, né, que não saudável, ou ir lá e jogar alguma coisa, ou, né, ter alguma estratégia de fuga. Ela também vai deixar de sentir coisas boas, de sentir essa conexão, de poder se vulnerabilizar, que eu acho que se vulnerabilizar eu diria que é igual um alívio, um relaxamento. Porque no momento em que tu consegue te expressar, por mais que a resposta seja negativa da outra parte, tu tira aquele peso das tuas costas. E isso não é fácil. Como eu disse, né? Eu acho que nessa pesquisa mostrou. Exige coragem. Ela conseguiu identificar isso. Então, cuidar para não repetir um padrão que não vai te ajudar e que vai ser nocivo nesse sentido. Para as relações, para a tua autoestima, para ti como um todo. Exatamente. Eu anotei aqui algumas formas que a gente pode, como a vulnerabilidade ela pode se manifestar no dia a dia, né? Através de um pedido de ajuda, né? A gente admitir que a gente não sabe, né? Que a gente não tem todas as informações, que a gente precisa de ajuda. Isso demonstra que a gente confia na pessoa, né? No ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, onde muitas vezes a gente tem uma pressão, né? Por resultado, também poder dizer quando não sabe, quando precisa de ajuda, né? Isso cria conexões mais profundas, né? Reconhecer então seus erros, né? Dizer eu errei, me desculpa, né? Isso eu acho que é um grande ato de vulnerabilidade. Isso é libertador, que eu tava falando do relaxamento, né? Libertador, né? Parece super ansiogênico e difícil, mas depois se torna libertador. Porque com certeza tu vai te conectar mais com aquela pessoa. A pessoa vai entender quem é tu. Ela vai conseguir te enxergar. Que talvez era isso que precisava. E eu sei quanto que isso é importante. E por isso que eu entendo perfeitamente a dificuldade que as pessoas têm de se vulnerabilizar. Porque a gente fica com essa armadura, e essa armadura ela se torna cada vez mais pesada, mais difícil de carregar. E aí a gente fala de estresse crônico, né? O nível de ansiedade aumenta, as nossas lentes ficam cada vez mais sujas, e fica a dificuldade até da gente estabelecer boas relações. Né? E a vulnerabilidade não é fazer grandes atos, né? É isso que eu estou trazendo. São atos simples. Questões do dia a dia que tu pode começar aos poucos mostrar um pouco da tua vulnerabilidade. Dizer que tu tá com ciúmes, dizer que tu... Expressar teus sentimentos, de ciúmes, de preocupação, de ansiedade, de alegria, de realização, porque a vulnerabilidade não é só falar das dificuldades, é falar também das conquistas, das alegrias, do sucesso, do reconhecimento, né? Porque muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de dividir as coisas boas também. Sim. Né? Então, é pedir ajuda, é reconhecer os erros, é expressar seus sentimentos, é ser autêntico, é reconhecer que tu não é perfeito, é aceitar suas imperfeições, né? Reconhecer que a gente é humano, isso faz com que a gente possa aprender a evoluir, a crescer na nossa jornada de vida, né? Compartilhar expectativas, desejos, né? Poder dividir isso nas relações, quais são as minhas expectativas, as minhas vontades, as minhas necessidades, os meus anseios. Exato. Né? É recusar algo, é dizer não, é colocar limite, né? Aceitar elogios, porque tem pessoas, né, Jéssica, que não conseguem aceitar elogio, que não se sentem merecedoras de um reconhecimento de algo que fizeram bem. Né? Então, às vezes, aceitar esse elogio também é um ato de vulnerabilidade, porque é um ato de coragem para aquela pessoa. Né? Falar sobre saúde mental no sentido de, bom, eu estou ansioso, né? Eu estou triste, eu estou preocupado, né? Encarar também mudanças, né? Eu acho que isso também é um ato de vulnerabilidade, momentos de mudança, de incerteza, mudança na carreira, mudança de emprego, mudança de cidade, mudança de relacionamento. Né? Eu acho que isso também é um ato de vulnerabilidade. Com certeza. E aí a gente tá falando até em autocompaixão, né? Quando a gente consegue
cuidar, né? Quando a gente consegue dizer não, por exemplo, agora eu me lembrei do exemplo que tu trouxe. Dizer não, né? É um ato de autocuidado, autocompaixão, e tu consegue também te vulnerabilizar. Então, tem coisas que bem simples aí, dos exemplos que a Fê trouxe, mas quando a gente fala simples, a gente não entende que é fácil. Mas são atos simples. De dizer daqui a pouco para o seu marido, ou para sua amiga que ama, né, que quer ter mais por perto, ou que não está se sentindo bem. Isso tudo a gente entende que muitas vezes é extremamente difícil, mas que vale muito a pena a gente passar por essa barreira, a gente passar por esse obstáculo, para conseguir também até melhorar na questão de autoconhecimento, né? Ser 100% eu mesmo. E aqui a gente não está falando, de novo, de bravura ou de grosseria, mas poder ser mais honesto com você mesmo, ser mais cuidadoso com você mesmo para poder cuidar do outro. Porque, vamos pensar, se tu diz sim sempre para todo mundo, o que acontece? Vai chegar uma hora que tu vai esgotado, né? Que tu nem vai conseguir servir bem aquela pessoa, não vai conseguir ajudar bem aquela pessoa, porque tu não tá conseguindo nem dar conta de ti. Então tu não tá conseguindo fazer o processo de autocuidado, de autocompaixão, para poder ser autocompassivo com o outro. Fica uma coisa muito, muito difícil, assim, muito pesado. E aceitar as emoções sem julgamento também é importante. De entender que eu vou sentir esse desconforto. Sei lá, eu tô tímido agora. Tá difícil agora. Mas tá tudo bem eu sentir isso. Porque eu preciso abraçar os sentimentos bons e ruins. Né? Eu preciso entender, eu preciso deixar passar a vergonha aqui para poder sentir o alívio depois, que é algo bom. Para poder sentir a sensação de gratidão depois, que é uma coisa boa também. Então, optem por não ter estratégias de fuga, por mais que sejam extremamente tentadoras, e até pode ser um ciclo de hábitos, né? Que acaba sendo uma espiral de eu sempre fugir e gerar o alívio. Então, o cérebro já conhece que isso é bom, que isso alivia, mas você precisa fazer o trabalho contrário para poder criar um novo caminho e entender que isso vale a pena. Poder sentir uma nova recompensa. E observar com curiosidade esse desconforto que sente, esse desconforto que vem. Para poder ter essa recompensa. Exatamente. Eu deixo também uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Quantas vezes, né, no seu dia a dia você deixou de falar o que sente, de mostrar as suas necessidades, de pedir ajuda, de entender que falar o que sente é sinal de fraqueza. Quantas vezes no seu dia a dia, né, você se pegou nessa situação? E se você decidisse, né, ser mais vulnerável, né, falar um pouco mais do que tu precisa, das tuas emoções, como é que seriam as suas relações? Né? Eu acho que é uma reflexão importante, deixo para vocês poderem refletir sobre isso. Com certeza, esse exercício é bem importante, que tu trouxe. Até pensar assim, se essa vergonha não tivesse aqui, se essa timidez não tivesse presente, o que eu faria? O que eu escolheria fazer? Então, isso é um exercício legal para vocês fazerem, refletirem, porque às vezes a gente acha que a pessoa diz, é perda de tempo. Né? Eu vejo pacientes já na minha vida, eu já ouvi falar, é perda de tempo fazer isso, é perda de tempo falar, não vai adiantar, mas será mesmo que na tua cabeça é perda de tempo? Ou tu não tá com medo do que vai vir? Ou tu não tá inseguro em relação a isso? Mas na verdade tu queria falar. Na verdade tu queria fazer. Né? Então esse pensamento aí de perda de tempo, ele também age contra a autocompaixão. Contra um cuidado que você poderia ter com você mesmo. Então isso também é importante. Sim. Falando um pouquinho de aceitação também em relação a isso, que eu estava falando, né, sobre tolerar um pouquinho o desconforto, tolerar um pouquinho a vergonha quando aparece. É como se tirasse uma tonelada das nossas costas quando a gente consegue agir em direção a quem a gente quer ser. A gente acaba se sentindo mais leve, mais verdadeiro. E eu acho que esse é o grande poder da vulnerabilidade. É essa sensação de leveza, é essa calma, é essa recompensa que aparece de a gente entender, eu tô sendo genuíno, eu tô sendo autêntico comigo, né? Eu tô sendo autêntico, eu tô sendo genuíno comigo mesmo, eu tô conseguindo estar no comando, no controle da minha vida. E também eu tô conseguindo, de quebra, me aproximar de pessoas que eu gostaria de me aproximar.
Eu também pensei aqui nas dificuldades, estava falando sobre isso, né, Jéssica, das dificuldades e limitações para ser vulnerável, né? E eu listei aqui algumas, como o medo do julgamento e da rejeição, né? Tem pessoas que não conseguem se abrir emocionalmente porque entendem que podem ser julgados, podem ser rejeitados, né? Podem ser mal interpretados, né? A pressão por perfeição, né? Então, eu tenho que parecer sempre impecável. E se eu me fragilizo, se eu me vulnerabilizo, eu não vou mais parecer perfeito, né? A gente vê nas redes sociais aí também uma busca por perfeição, né? Vai quebrar o encanto. Exato. Então, né, eu me sinto até errado se eu demonstrar as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, fraquezas entre aspas. Tem pessoas que nos ouvem pelo Spotify, né? Então, Sim. entre aspas, medo de parecer fraco, medo de perder o controle. Tem pessoas que pensam que se eu me expor emocionalmente, eu vou perder o controle. Né? Sim, com certeza. Vergonha, tu falou antes, né? Não vou repetir, a insegurança, traumas passados, né? Pessoas que sofreram. Vai acontecer de novo. Algum trauma, relações abusivas, abandono, acabam criando barreiras emocionais para não entrar em contato com a ferida ou criar novas feridas, né? Ambientes muito críticos, muito hostis, né? Quando as pessoas vivem num ambiente onde há muita crítica, né? Onde há muita hostilidade, né? Isso pode dificultar as pessoas a serem vulneráveis, né? E eu acho que também a baixa autoestima, né? As pessoas que têm baixa autoestima, como a Jéssica falou antes, também entendem que não têm valor, que não são boas o suficiente, que não merecem compartilhar suas emoções, né? E eu acho que também pessoas que não aprenderam a manifestar, ou que no seu ambiente onde viveram isso não era aceito falar sobre as emoções, não era bem-vindo. Bem comum. E isso também faz com que as pessoas tenham dificuldade em se vulnerabilizar. Exatamente. Isso é bem importante a gente pensar e entender que conforme eu aceito conviver com esse desconforto, com essa timidez, conforme eu consigo tolerar isso, é muito mais fácil de eu dar um passo adiante, né? E eu preciso assumir a postura de estar vulnerável, de ser imperfeito. Enquanto a gente tiver na cabeça a ideia de que eu preciso ser perfeito, de que eu preciso ser aquela, né? E até a ideia de que a pessoa forte é a perfeição, né? A pessoa forte, ela não erra, ela não tem fragilidades. Isso causa, né? Isso vai, com certeza não vai ajudar para dar um passo adiante. Então, a gente precisa entender que esse desconforto vai estar presente. Não adianta esperar sumir a timidez, sumir o desconforto, porque isso não vai acontecer. Então, abrace as suas imperfeições e vá com elas mesmo. E quando a gente fala, né, de vulnerabilidade, de autenticidade, a gente entende que isso significa, né, que você vai ter que reconhecer as suas dificuldades, né? Como, por exemplo, verdades difíceis, né, de reconhecer, como, por exemplo, sou egoísta, sou ciumento, sou arrogante. Você vai sentir isso também, a gente precisa assumir isso para reconhecer a vulnerabilidade e a autenticidade, né? Com certeza. E então, vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. E é através dela que criamos as conexões mais profundas, mais fortes e encontramos a verdadeira paz com a gente mesma. Isso aí. Entender que aceitar as verdades dói, gente. E tá tudo bem doer. É importante doer pra gente identificar o que realmente é importante e poder sentir recompensas da vida, sentir gratidão e sentir coisas boas. Então é isso aí. Por hoje encerramos. E até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.